E a palavra que eu tenho para compartilhar com os irmãos é sobre unidade. O corpo de Cristo, a igreja. Não falo só em um ambiente de igreja, mas também um ambiente familiar. E nós precisamos entender a unidade que nós temos que ter e a seriedade dessa unidade. Amém? Quantos estão comigo? Então levanta suas mãos para mim e ora pela minha vida, irmão, por favor. Amém? Pode orar por mim? Ora, irmão, por mim, vai. Aleluia. Oh, Pai. Oh, Deus. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado por essas orações, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amados, obrigado. Jesus, ele abriu mão de ser unigênito, de ser o único Filho de Deus, para viver uma coletividade como primogênito. E essa coletividade, ela gera uma unidade em Cristo com Deus. Olha, quando Jesus, ele deixou de ser unigênito, ele não ficou sozinho. Pelo contrário, ele fez irmãos e virou um coletivo. E nesse coletivo ele voltou a ser um com o Pai. Viver em coletivo bem vivido aponta para a unidade. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Mas existe um poder que ele atua contra a unidade. Existe um poder que ele atua contra a unidade, que é o poder da divisão. E o poder da divisão, ele é algo que pode nos destruir. O poder da divisão, ele é algo que pode roubar de nós aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Jesus, ele estava lá em Mateus 12, no verso 22 ao 25, chegaram para ele com um homem que era cego e mudo, ele não falava e nem enxergava. E aí o que aconteceu? Quando Jesus curou aquele homem, as pessoas, com certeza esse é filho de Davi. Mas aí os fariseus olharam e disseram assim, dentro deles: ele expulsa os demônios por Beelzebu. E aí o que foi que Jesus fez? Jesus, conhecendo os pensamentos deles, Jesus olhou e disse: como pode uma casa contra a outra? Você na mesma casa está contendendo com o outro. O que Jesus ele está querendo dizer nesse texto, anota aí, irmãos, que eu vou ser bem dinâmico. Mateus, no capítulo 12, no verso 22 a 25, conta essa história. E o que Jesus ele quer dizer ali para aqueles homens é que não tem como uma casa agindo no mesmo propósito, elas brigarem entre si. Porque se o demônio estava na vida daquele homem, com certeza outro demônio não ia expulsar ele da vida daquele homem. Amém? Então, o que Jesus estava querendo dizer é que nem os demônios são loucos para agirem em divisão. Olha como é sério isso. Nem os demônios, eles são loucos para agirem em divisão. Porque com certeza a casa de Satanás cairia. Com certeza a casa de Satanás iria cair. Por quê? Porque eles iam estar contendendo entre si. E nem mesmo os demônios são loucos para fazer isso. Porque eles entendem que se eles trabalharem divididos, eles não conseguem avançar. E aí, nesse contexto, antes de entender o poder da divisão, eu quero trazer uma clareza sobre o poder da unidade, para a gente poder entender como é o poder da divisão. Amém? Certa vez, algumas pessoas elas falam que quando o pecado é maior, Satanás ele inverte mais. Um exemplo, aborto. Existe uma tentativa de liberar o aborto. Existe uma tentativa de matar crianças. Todos os pecados, eles são, de alguma forma, fora do corpo.
mas o pecado da imoralidade sexual é dentro. Então, por isso que Satanás também investe muito nessa área. Porque é um pecado que ele vem do corpo. Então, são coisas que Satanás faz para nos destruir. São pecados que ele investe com muita força para nos trazer uma certa, olhando para dentro de si, uma certa dor, uma certa ferida, para que a gente possa, de alguma maneira, distanciar das pessoas e sair de perto delas. Então, o poder da divisão, ele vai atuar nessa área de querer romper os relacionamentos das pessoas. E a primeira verdade, que Deus, ele se move, gente, no ambiente da unidade. A primeira verdade é que Deus, ele se move no ambiente da verdade. Em Atos, no capítulo 1, fala que antes do Pentecostes, eles estavam reunidos em oração. Eles estavam todos reunidos em oração. E aí o que acontece? No verso 14 fala que eles unânimes oravam. E quando eles oravam, quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos ali. Isso fala de uma unidade. No capítulo 4, no verso 24 e 31, Pedro e João tinham acabado de ser soltos. E aí o que acontece? Eles foram proibidos de pregar o evangelho. Mas aí eles se reuniram em oração. Olha aí, a oração seguida de unidade. Sempre que nós oramos juntos, sempre que nós agimos em unidade, as coisas começam a mudar e o ambiente começa a ser transformado. Quando você olha para esse texto, no finalzinho dele, no capítulo 4 de Atos, 24 ao 31, no finalzinho dele, ele diz que houve um grande terremoto e eles foram cheios do Espírito Santo. E eles foram proibidos antes de pregar o evangelho, mas depois disso aqui, a Bíblia fala que eles pregavam com intrepidez, com ousadia. Então, essa questão da unidade, a gente vê muito forte a ação de Deus. A manifestação de Deus está ligada, gente, não somente à oração, mas está ligada também a um ambiente de união. A Bíblia fala que quando 2 ou mais se reúnem em meu nome, eu me farei presente. Então, quando nós estamos, o homem, ele de maneira alguma foi criado para andar sozinho. O que o homem foi criado foi para andar em relacionamento. E nós precisamos andar nesse relacionamento. Precisamos viver esse ambiente de relacionamento e unidade. Em 2 Crônicas, no capítulo 5, Salomão, ele vai consagrar o templo ao Senhor. E o que acontece? Tem uma hora lá que se reúnem os sacerdotes, os levitas, e eles começam a tocar e a louvar ao Senhor uníssonos, unidos, em uma só voz, juntos. E o que é que isso chama tanto a atenção? É somente uma harmonia musical? É somente uma união de pessoas que estão ali com os instrumentos bem alinhados, ou uma voz bem alinhada? Não, isso quer dizer que existe uma conexão com os céus, existe uma união e uma conexão com os céus. O mesmo coração deles, todos que estavam reunidos naquele lugar, estava conectado aos céus. Então, existe uma união. E se for ver no finalzinho do texto, ele fala que os sacerdotes não se podiam ficar em pé. Sabe por quê? Porque o ambiente da unidade, a glória de Deus desce, e ela transforma o ambiente, e você não contém se ficar em pé. O que acontece em tudo isso? Sobre a unidade ainda. Lá na Torre de Babel, o próprio Deus, ele testifica de que a unidade tem muita força. Quando Deus ele desce ali, ele olha, vejo que o povo é um. E o povo fala a mesma língua. E não tem limites para esse povo. O próprio Deus, ele desce dos céus. O que aquele povo estava fazendo? Ele estava orando? Estava orando, irmãos? Eles estavam fazendo o quê? Construindo uma torre.
E eles estavam juntos nesse propósito. Mas como o propósito não era de Deus, esse propósito não poderia continuar. Mas Deus teve que intervir, porque eles estavam unidos. Homem nenhum interveria, se não fosse o próprio Deus. Porque o poder da unidade, mesmo que seja fora do propósito, ele vai alcançar. É o poder da unidade. Entenda isso. Entenda isso. Agora, olha para a sua vida, olha para esse povo que está aqui. Olha para você que está em casa. Toda uma igreja levantada em oração, toda uma igreja com um propósito alinhado com os céus, andando juntos, tendo a revelação de quem é Deus, entendendo a ação do Espírito na terra, a redenção salvadora de Jesus Cristo, estando juntos, unidos, no mesmo propósito, os céus vão se abrir e as coisas podem mudar, nessa terra e em qualquer outro lugar que você pisar. O que nós precisamos entender é que o poder da unidade, dentro dos princípios certos e corretos, não tem quem intervenha. O próprio Deus vai estender a mão para você e vai abrir os caminhos para que você possa avançar. O que nós temos que entender é que quando Nimrod entendeu que a unidade, ela pode transformar, ela pode agir, ela pode avançar, a gente tem que ter uma mentalidade dessa, mas com um propósito conectado com os céus. Imagina a igreja entendendo isso. Imagina as famílias entendendo isso. Imagina essa destruição que está toda aí fora. Famílias desconectadas entendendo isso. Nós precisamos entender isso. Gente. Quando entendemos o poder da unidade e vemos o que ele pode liberar e destravar nas nossas vidas. O poder da unidade, ele tem um poder de liberar a glória de Deus e destravar nas nossas vidas coisas que estavam travadas, que estavam presas. O poder da unidade. E quando, entenda, gente, a unidade, ela não é só estar junto, a unidade é conexão. Unidade não é somente estar ali, um do lado do outro, porque a Bíblia fala que Jesus estava em Deus e Deus em Jesus, e eles estavam em um só. Como é que pode isso? É uma conexão no Espírito. Não é você estar do lado da pessoa, é você estar conectado com ela, e isso envolve o conhecimento e o relacionamento de como você se relaciona com ela. E aí, diante de todo esse entendimento, de que nós tivemos do poder da unidade, qual é o que o poder da divisão quer trazer para nós? É somente roubar de você tudo isso que o Senhor tem liberado para a sua vida. E aí é onde eu entro, irmãos, na palavra. Quando Deus, Ele criou o homem para se relacionar. E aqui eu quero entrar num contexto familiar também. Não só como igreja, mas familiar. Vamos lá. A unidade, ela libera a glória de Deus. Ela nos faz romper, ela destrava, ela alinha, ela ajusta. Mas Deus, Ele criou o homem para viver em relacionamento e não sozinho. Em Provérbios, no capítulo 18, no verso 1 diz que quem se isola busca seu próprio interesse e se rebela contra a sabedoria. Não é sábio você se isolar. Não é sábio você querer andar sozinho. Não é sábio você andar sem relacionamentos. Não é sábio você se afastar das pessoas, ainda que não esteja nada certo. Mas não é sábio que você queira andar sozinho ou se afastar das pessoas. Irmãos, eu fiquei muito tenso hoje para trazer essa palavra, porque foi algo, eu depois meditando nela, eu disse, Senhor, como é forte essa palavra. E tem coisas que é o nosso apóstolo que faz, e aí o medo é de querer fazer algo que não é a minha parte. Mas Deus trouxe um conforto muito forte ao meu coração. E Ele me abençoou. Deixa Deus te usar. E a palavra que eu quero trazer para você é que nós precisamos ter um relacionamento familiar, horizontal, para que esse relacionamento horizontal, ele estabeleça um relacionamento vertical com Deus.
todo relacionamento horizontal interrompido, ele afeta diretamente no relacionamento vertical com Deus. Todo relacionamento, ele conecta, ele afeta diretamente no relacionamento com Deus. Somos criados por Deus como seres sociais e seres que se relacionam, de relacionamento. Nós precisamos entender, para viver o melhor de Deus e a plenitude de tudo que Ele quer, nós temos que entender que precisamos viver em unidade, em um ambiente de unidade. E que muitas vezes nós observamos é que ainda existem famílias em situação de divisão. Existem pais e filhos desconectados. Existem irmãos e irmãos que não se falam. Irmãos e irmãos que, se um chega na casa do pai, o outro sai porque não quer estar, porque não aguenta se conectar um com o outro. É famílias desconectadas, gerações. Entenda, gente, uma geração desconectada da outra gera um problema lá na frente. A nossa geração, ela tem que impactar para que as gerações futuras, elas possam continuar aquilo que os pais começaram lá atrás. Toda vida que nós rompemos as conexões da geração atual, ela vai afetar nas conexões das gerações futuras. Então foram desconectados os relacionamentos entre os familiares, entre nós, entre a igreja, entre o povo. É um assim com o outro, outro um pouco chateado com o outro, alguma situação difícil, algum momento, alguns traumas do passado, algumas mágoas, dores, sofrimentos, um olha para o outro, às vezes não gosta, às vezes está ali um pouco tristinho com o outro, mas essas atitudes, elas geram em nós uma divisão, e o ambiente de divisão, ela rouba a glória de Deus. Agora, o ambiente de unidade, ela libera a glória de Deus. No Salmo 133 diz que como é bom e agradável estarem juntos os irmãos, porque o Senhor, Ele ordena a bênção, irmãos. É como o óleo que desce na barba de Arão. O óleo é o que, gente? É cura. O óleo é restauração. É como o orvalho. Naquele tempo era muito seco, irmão. O orvalho trazia um frescor, trazia uma... Imagina aí. O Senhor te abençoa. O Senhor te abençoa na unidade. Então, nós estamos perdendo o que Deus pode liberar por causa da divisão. E quando a gente olha para a palavra, eu vejo danos, e danos tão profundos, gente, de divisão que trazem um ambiente, que chega ao ambiente de família e igreja e destrói. O profeta Malaquias diz que o Senhor virá virá no sol da justiça, trazendo cura sobre as suas asas. E logo depois ele diz que enviará o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, ele vem com cura e a conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. O que é que eu entendo com isso? É que para haver essa cura, é necessário haver uma restauração no meio de nós. Para que haja a cura do sol da justiça sobre as nossas vidas, é necessário haver relacionamento. Porque quando não existe relacionamentos, o que é que acontece? A terra é ferida de maldição. Quando os relacionamentos são quebrados, a terra ela é ferida de maldição. E aí Deus fala, para que eu não venha e fira a terra de maldição. Os pais têm que se converter aos filhos, e os filhos o coração aos pais, e assim o irmão ao irmão. E assim todos nós precisamos nos conectar um com o outro em relacionamento. Então, para que não haja maldição, é necessário haver uma restauração. Deus, Ele tem cura para nossas famílias. Deus, Ele tem restauração para nossas famílias. Deus, Ele tem um alinhamento para nossas casas. Deus, Ele tem bênção sobre as nossas casas. Deus, Ele tem bênção sobre as nossas famílias. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a usufruir de muitas coisas na nossa vida.
quando as famílias estão desconectadas, estão divididas, ou ao invés de vir uma bênção, ela vem uma maldição sobre ela. E isso, gente, ela desconecta tudo. Precisamos entender que o relacionamento que temos na vertical, ele é muito claro do relacionamento que nós temos na horizontal. Nós precisamos entender que a forma como você trata o teu irmão, ela vai afetar da forma como você se conecta com Deus. A gente entende isso quando Jesus ele fala sobre perdão. Quando Jesus ele fala sobre perdão, que ele diz que precisa perdoar o teu irmão, para que o Pai perdoe também os seus pecados. Olha aí que interessante. Isso é uma forma clara da gente entender de que nós precisamos resolver com os nossos irmãos, para que o Pai nos perdoe também. Ao contrário, se eu tiver um problema com o meu irmão e não querer resolver, é um problema que eu também tenho com Deus. Quantos podem entender isso? Amém. A maneira como nós nos relacionamos com as nossas famílias ou outras pessoas, ela afeta diretamente o relacionamento com Deus. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 7, ele diz assim: maridos, honrem as vossas mulheres como vaso mais frágil, para que não se interrompam as vossas orações. Olha aí, gente. Quando a gente está desconectado, a forma como Deus se relaciona com a igreja, a forma como Deus apresenta o marido e a esposa, a forma como Deus fala sobre isso, Ele mostra um relacionamento que pode interromper um relacionamento com Deus. A forma como nós nos relacionamos com a nossa esposa, a forma como nós estamos vivendo com ela, relacionamento verdadeiro, vai afetar o relacionamento com Deus verdadeiro. Mas a forma como eu trato a minha esposa, ela vai dizer como está o meu relacionamento com Deus. E as minhas orações estão sendo interrompidas. Por quê? Porque eu, como sacerdote, oro ao Senhor, mas não estou cobrindo a minha esposa como um relacionamento verdadeiro, íntegro e fiel. Irmãos, eu preparando essa palavra ontem era peia. Era peia. Porque ela fala primeiro comigo. Eu não estou pregando uma coisa que não falou comigo. Eu estou pregando algo que falou comigo para eu poder ministrar sobre a sua vida. Então o que Deus tem falado é que nós precisamos nos conectar para não interromper o relacionamento com Ele nos céus. Olha, o tempo passa rápido, né? Ah, Jesus. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 8, Paulo diz: eu quero, pois, que os homens orem, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Ira e contenda são pecados de que natureza? De relacionamento. Pecados de relacionamento. Levante, a condição que ele dá para as mãos santas é que não esteja em pecado de ira e sem contenda. São dois pecados de relacionamento. Porque quando quebramos o relacionamento na horizontal, afeta na vertical. Para entender, é só olhar para a forma que Jesus lidar com essa questão do perdão. É exatamente isso que Jesus estava falando. Que a forma como eu me conecto aqui, ela vai afetar diretamente com essa conexão aqui. Em Marcos 11, 26 diz que se não perdoar o irmão, relacionamento horizontal, o Pai também nos céus não nos perdoará, vertical. Então agora nós temos um problema não somente na horizontal, mas também na vertical. Esse problema não tem aqui, eu creio, em nome de Jesus eu declaro. Era só comigo esse problema, eu já resolvi. Amém? Glória a Deus. O problema, irmãos, é que numa casa dividida, o ambiente de divisão, o que apenas deixa de viver um relacionamento verdadeiro e puro com o Senhor. Porque o ambiente da glória de Deus é um ambiente de unidade. E esse ambiente de unidade, irmãos, ele gera tantas coisas boas. Não é bom você estar num ambiente de unidade. Não é bom você estar num ambiente de unidade.
Não é bom você estar com a família unida. Não é bom quando você senta para tomar um café com a sua família, ou quando você senta com um irmão, ou quando você está em comunhão, onde todos estão sorrindo, brincando, conversando, trocando algumas informações, estão conectados no mesmo propósito. Não é tão bom isso? Ou é só eu que acho? Vocês acham também? Isso é bom, irmãos. Isso é bom, isso não é ruim, não. Pois é, ainda tem umas carnezinhas assadas. Sem sangue. Sem sangue. Nós precisamos viver um relacionamento com Deus como deveria. A razão pela qual Deus quer agir na minha vida, e na sua casa, na sua família e na minha família, é que sejamos uma família unida e forte. Não só para ter uma qualidade de vida, mas para vivermos o melhor de Deus, a plenitude, no aspecto não emocional, mas no aspecto completo em Deus. Deus quer trazer preenchimento completo, inclusive na nossa vida espiritual, através da forma e da maneira como nós vivemos o relacionamento familiar. É um preenchimento completo. Uma casa dividida, ela não permanece em pé. Gente, tem gente que acredita que jogar para debaixo do tapete resolve as coisas. Tem gente que acredita que jogando panos quentes resolve as coisas. Mas, para não dizer que é mentira, não é verdade. Então isso não acontece. Né? A palavra de Deus ela é muito clara sobre a gente deixar as coisas, deixa eu falar uma palavra mais, tirar do oculto e colocar as claras. Deus ele é muito claro acerca disso. Em Tiago ele fala que confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para que sejam curados. Isso nós temos que fazer, é colocar para fora. Porque na medida com que nós colocamos para debaixo do tapete, nós geramos uma desconexão, uma quebra de aliança. Uma aliança, quando a gente faz, a gente jura ali algo verdadeiro. Então, verdade com ocultação de pecado e tudo, vai gerar uma desconexão. O apóstolo Paulo, ele escreve em Efésios, que a gente pode até irar, mas é que a gente não deve pecar. Então, assim, quando a gente ira, irmão, necessariamente não é pecado. Então, assim, para tirar o peso da sua consciência que se irou hoje, né? Não é pecado necessariamente. Mas depois ele diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aí é que as coisas começam a mudar. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que dá a entender nesse texto é que nós precisamos resolver as coisas o mais rápido possível. Aí tem gente que diz assim, o tempo cura as coisas. Não, o tempo, por muitas vezes, ele faz agravar ainda mais as consequências do pecado. O tempo, Davi ele fala, eu acho que no Salmo 33, que ele diz que enquanto ocultei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Olha aí, gente, é o tempo dele estava vivendo desconectado com a verdade, e ainda o tempo da revelação, as consequências só aumentam. Então o tempo, ele não cura as coisas. O que cura as coisas é resolver da maneira correta e com Deus no centro de todas as coisas. Ai, ai, ai. Muitas vezes o tempo só piora, gente. Quando não resolvemos as coisas da maneira correta, só piora. E diante disso, eu queria que você se colocasse de pé para dar um ar de que está terminando. Porque eu vou entrar na mensagem, eu estava na introdução, e aí como o tempo é curto, e é aqui que eu quero falar com você, é nesse momento aqui. Quantos entenderam o que é unidade e divisão? A consequência da divisão, ela desconecta na horizontal. O que eu quero dizer para você nessa noite, é que esse é o momento de você olhar para dentro de si. Esse é o tempo de você olhar para dentro de si. Quais são os relacionamentos que estão travando o que Deus tem para fazer na tua vida? Quais são as pessoas que você precisa perdoar? Como é que está o teu relacionamento com a sua família? Como está o seu relacionamento com os seus irmãos?
Como está o seu relacionamento com os amigos, com os filhos? Como tem estado a sua conexão horizontal? Porque o que nós entendemos é que quando nós estamos divididos, nós interrompemos aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Mas o que eu quero trazer para você hoje é um entendimento de que você precisa se conectar com as pessoas para viver algo sobrenatural dos céus na sua vida. O que muitas vezes nós temos feito é desconectados das pessoas, tentando resolver problemas desconectados. Provérbios 18:1, quem se isola, ele está, eu vou usar no meu termo aqui, ele está doido, irmão. Está se fazendo de doido. Esse não é o caminho para que a gente possa alcançar algo juntos. Nós como igreja, nós como famílias, precisamos se conectar no Senhor de uma maneira verdadeira, juntos, em uma unidade, em um corpo. Porque quando nós estamos juntos, o Senhor ordena a sua bênção. Quando nós estamos juntos, o Senhor destrava aquilo que estava travado em nós. Quando nós estamos juntos, Deus libera sobre as nossas vidas algo sobrenatural. Nós somos um corpo, onde a cabeça é Cristo. A cabeça não anda em contenda com o corpo. A cabeça anda alinhada com o corpo. Porque sem o corpo a cabeça não vai. E a cabeça só direciona se o corpo for. Nós precisamos andar em unidade, porque quando nós andamos em divisão, nós perdemos aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, e o que Ele tem para liberar sobre nós, e o que Ele tem para liberar sobre a nossa casa, e o que Ele tem para liberar sobre a nossa família, o que Ele tem para liberar sobre a sua igreja. Mas quando nós andamos unidos, irmãos, quando nós andamos em um propósito, Deus, Ele levanta você. Aquele que estava caído, o outro estende a mão e levanta. Aquele que estava com dificuldade, o outro vai lá e ajuda. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é unidade.